Minha ex-namorada apareceu com um filho, exigindo pensão e alegando que eu era o pai. Se alguém me dissesse que minha vida mudaria completamente em uma única tarde, eu teria rido. Sempre fui um cara simples, focado no meu trabalho e nos meus próprios problemas. Meu dia a dia era normal, sem grandes reviravoltas. Pelo menos, até ela reaparecer. Há 3 anos eu tive um relacionamento com Amanda. Nós nos conhecemos na faculdade e, no início, tudo parecia perfeito. Amanda era intensa, determinada e sempre sabia o que queria. Nosso namoro durou quase 2 anos, mas aos poucos, a relação começou a desmoronar. A convivência ficou difícil, as brigas eram constantes e um dia simplesmente terminamos. Foi um daqueles términos frios, sem muito drama, apenas 2 estranhos seguindo caminhos diferentes. Depois disso, nunca mais tivemos contato. Eu apaguei o número dela, saí das redes sociais por um tempo e foquei em seguir minha vida. E por 3 anos, achei que Amanda era apenas uma lembrança distante, até que, numa tarde qualquer, a campainha da minha casa tocou insistentemente. Eu estranhei. Não esperava visitas. Levantei do sofá e fui até a porta sem pressa, mas assim que a abri, meu corpo congelou. Era Amanda. Ela estava diferente, com olheiras fundas e um semblante cansado. Mas o que realmente me pegou desprevenido foi o fato de que ela não estava sozinha. No colo dela, havia uma criança. Antes que eu pudesse sequer perguntar o que estava acontecendo, ela disse, com uma voz firme e sem hesitação: "Esse é o seu filho." O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Minha mente simplesmente travou. Meu coração disparou e por um momento eu só conseguia olhar para aquele garotinho. Ele tinha o rosto redondo, cabelos castanhos e olhos grandes. Meu filho. Isso só podia ser um engano. Tentei dizer alguma coisa, mas Amanda continuou falando. Disse que tentou me encontrar antes, que eu havia sumido, que ela precisou criar o menino sozinha e que agora estava na hora de eu assumir minha responsabilidade. Minha boca estava seca. Eu mal conseguia raciocinar. "Como você pode ter certeza?" Consegui perguntar depois de alguns segundos de silêncio. Amanda cruzou os braços e suspirou com impaciência. Disse que não havia dúvidas, que na época do nosso namoro não ficou com mais ninguém e que eu era o único homem que poderia ser o pai. Era muita informação, muita coisa errada nessa história. Se Amanda estava grávida quando terminamos, por que nunca me procurou antes? Como eu nunca soube disso? Por que ela só apareceu agora, eu precisava de tempo para processar aquilo. Mas Amanda não parecia disposta a esperar. Com uma expressão amarga, disse que já tinha carregado essa responsabilidade sozinha por tempo demais. Agora, era minha vez de fazer a minha parte. Eu fiquei ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa. Essa história estava muito mal explicada, e eu ia descobrir a verdade, não importava o que custasse. Depois que Amanda foi embora, eu fiquei parado na sala, sentindo o peso do silêncio. Minha mente ainda tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Filho. Como assim eu tinha um filho e só estava descobrindo agora? Isso não fazia sentido. Nada fazia sentido. Minha primeira reação foi tentar puxar na memória qualquer sinal de que Amanda estivesse grávida quando terminamos. Mas quanto mais eu pensava, mais tudo parecia um grande buraco negro. Nós terminamos e nunca mais nos falamos. Não houve nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Se ela realmente estava grávida, por que nunca me procurou antes? Fui até a cozinha, peguei um copo d'água e tentei respirar fundo. Mas o nervosismo não passava. Minha mente estava em um looping de perguntas sem respostas. Eu precisava de uma segunda opinião. Peguei o celular e liguei para Bruno. Meu melhor amigo? Ele atendeu no 3º toque. "Cara, preciso falar com você." Ele percebeu pelo meu tom de voz que algo estava errado e combinamos de nos encontrar em um bar perto da casa dele. Peguei minhas chaves e saí sem pensar 2 vezes. Quando cheguei, Bruno já estava sentado em uma mesa nos fundos com uma cerveja na mão. Me sentei de frente para ele e soltei tudo de uma vez. Amanda apareceu do nada com uma criança dizendo que é meu filho. O rosto de Bruno foi um espetáculo de confusão. Primeiro ele franziu a testa, depois arregalou os olhos. Por fim soltou um longo "O quê?", que resumiu exatamente o que eu estava sentindo. "Espera, como assim? Do nada? Depois de 3 anos?" Confirmei com a cabeça e contei todos os detalhes. Como Amanda apareceu na minha porta, como exigiu que eu assumisse a responsabilidade, como não parecia disposta a dar explicações. Bruno ficou em silêncio por um momento, batendo os dedos na mesa. Então disse a coisa que eu também já estava pensando. "Isso tá muito estranho, e estava mesmo. Ela pode estar mentindo, cara. Você precisa fazer um teste de DNA antes de qualquer coisa. Isso já estava óbvio pra mim. Eu não ia simplesmente aceitar essa história sem provas.
Peguei o celular e abri o WhatsApp. A única mensagem que eu tinha de Amanda era um simples: "A gente precisa conversar de novo." Nada mais. Respirei fundo e digitei: "Se você quer que eu assuma isso, então precisamos fazer um teste de DNA." Ela visualizou na hora, mas demorou um tempo para responder. Quando finalmente a mensagem chegou, senti um arrepio subindo pela espinha. "Eu sabia que você ia fugir da sua responsabilidade. Mas tudo bem. Vamos fazer esse teste. E quando sair o resultado, espero que esteja pronto para pagar tudo o que deve." Aquela resposta me deixou com um gosto amargo na boca. Algo estava errado. Muito errado. Eu não sabia o que era ainda, mas sentia que essa história ia muito mais longe do que eu imaginava. E no fundo, algo me dizia que eu estava prestes a descobrir uma verdade que talvez eu não estivesse preparado para enfrentar. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado na cama, encarando o teto, enquanto a cabeça girava em um turbilhão de pensamentos. E se fosse verdade? E se aquele garoto realmente fosse meu filho? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que essa história estava errada. Amanda sempre foi intensa, mas também era manipuladora. Durante o nosso relacionamento, lembro de algumas situações em que ela distorcia as coisas para sair por cima, sempre transformando tudo em uma guerra onde ela era a vítima. Mas mentir sobre algo assim? Seria capaz? Eu precisava descobrir. Na manhã seguinte, marquei o teste de DNA em uma clínica particular. Enviei a informação para Amanda, e surpreendentemente ela aceitou sem discutir. Marcamos de nos encontrar. Lá na sexta-feira, os dias passaram arrastados. Eu tentava manter a rotina, mas tudo parecia diferente. O mundo ao meu redor continuava o mesmo, mas eu sentia que estava à beira de um abismo. Algo grande estava para acontecer, e eu não sabia se estava pronto para lidar com isso. Então, chegou a sexta-feira. Quando cheguei à clínica, Amanda já estava lá. O garoto estava sentado ao lado dela, brincando com um carrinho de plástico. Eu respirei fundo. Meu coração batia forte. Ela me olhou com impaciência. "Vamos acabar logo com isso", disse sem rodeios. A médica nos chamou para a sala. O procedimento foi rápido. Apenas uma amostra da minha saliva e outra do garoto. O resultado sairia em alguns dias. Quando saímos da clínica, Amanda se virou para mim e soltou com um tom amargo: "Espero que você já tenha começado a guardar dinheiro porque vai precisar." Aquilo me deu raiva. Como ela podia ter tanta certeza assim? Eu queria responder, discutir, perguntar por que diabos ela só veio atrás de mim agora, mas me segurei. Eu sabia que discutir com Amanda era inútil, então apenas disse: "Vamos esperar o resultado." Ela riu, sarcástica. "Pode esperar, mas eu não tenho dúvida", e foi embora, sem olhar para trás. Fiquei ali, parado na calçada, sentindo um frio na barriga. Meu coração dizia que algo não batia nessa história. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim tinha medo do resultado. E se aquele garoto realmente fosse meu filho? E se minha vida estivesse prestes a mudar para sempre? De uma coisa, eu tinha certeza. Se Amanda estava mentindo, eu ia descobrir. E dessa vez ela não ia sair impune. Os dias seguintes foram uma tortura. A espera pelo resultado do DNA parecia interminável. Cada segundo que passava era como uma faca cravada na minha ansiedade. Eu tentava ocupar a cabeça com o trabalho, com qualquer coisa que me distraísse, mas era impossível. O pior de tudo era aquela sensação incômoda. Aquele instinto gritando dentro de mim que algo estava errado. Amanda sempre foi difícil de lidar, mas agora parecia mais fria, mais determinada a me arrastar para essa história, sem dar espaço para dúvidas. E isso, exatamente isso, era o que mais me fazia desconfiar. Foi então que decidi investigar por conta própria. Eu sabia que Amanda tinha uma melhor amiga, a Letícia. Durante nosso namoro, elas eram inseparáveis. Então, entrei no Instagram e fui procurar por ela. Demorei um pouco, mas achei o perfil. A foto de perfil era a mesma. Letícia e Amanda juntas, rindo, como se o tempo não tivesse passado. Rolei pelas fotos procurando qualquer coisa, qualquer pista sobre essa gravidez, que Amanda dizia ter passado sozinha. E então encontrei a primeira rachadura nessa história. Uma foto, postada há cerca de 2 anos e meio. Era Amanda em uma festa com Letícia e um grupo de amigos. E o detalhe que fez meu sangue gelar. Amanda estava bebendo. Ela segurava um copo de vodka claramente bêbada, rindo e abraçando um cara que eu não conhecia. E a legenda: "Noite inesquecível com os melhores." Se meu cálculo estivesse certo, essa foto tinha sido tirada durante a suposta gravidez. Meu coração acelerou. Isso não provava nada por si só, mas que mulher grávida estaria enchendo a cara? Em uma festa? Continuei vasculhando. Achei mais fotos da mesma época. Nenhuma delas mostrava Amanda com qualquer sinal de gravidez.
Nenhuma barriga, nenhuma postagem falando sobre um bebê, absolutamente nada. A história dela estava começando a desmoronar, mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, não consegui dormir. Se Amanda estava mentindo, por que ela faria isso? O que ela queria ganhar com essa história? Peguei o celular e, sem pensar 2 vezes, enviei uma mensagem para Letícia. Oi, aqui é o meu nome. Sei que faz tempo, mas preciso tirar uma dúvida sobre a Amanda. Você sabia que ela teve um filho? Ah, mensagem ficou um tempo sem resposta. Mas então Letícia respondeu. Filho? O quê? Que história é essa? Meu sangue gelou. Ela não sabia de nada. Algo estava muito errado. A resposta seguinte de Letícia foi ainda pior. Eu e Amanda nos afastamos faz um tempo, mas uma coisa eu posso te garantir. Se ela teve um filho, ela escondeu isso de todo mundo. Minha respiração ficou pesada. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Amanda estava mentindo. E eu estava prestes a descobrir até onde essa mentira ia. Minha cabeça estava em chamas. Se Letícia não sabia de nada, se ninguém sabia de nada, então Amanda estava escondendo algo grande. Eu precisava confrontá-la. Mas antes precisava de mais informações. Se ela estava mentindo sobre a gravidez, qual era a verdadeira história por trás desse garoto? No dia seguinte, fui até a clínica pegar o resultado do exame de DNA. Meu coração batia forte, minha boca estava seca. Peguei o envelope e saí de lá sem nem esperar para abri-lo. Eu queria fazer isso longe de qualquer distração. Quando cheguei em casa, sentei no sofá, respirei fundo e abri o envelope. Negativo. O menino não era meu filho. Minha visão escureceu por alguns segundos. Mesmo desconfiando dessa história desde o começo, ver aquela prova concreta na minha frente me fez sentir uma mistura de alívio e raiva. Amanda tinha mentido na minha cara. Mas por quê? O que ela ganhava com isso? Peguei o celular e liguei para ela na hora. Chamou várias vezes até que finalmente ela atendeu. O que foi? Disse com impaciência. O teste deu negativo, Amanda. O menino não é meu filho. O silêncio, do outro lado da linha, me deixou em alerta. Era como se ela estivesse tentando absorver o impacto da revelação. Então, ela riu. Uma risada baixa, quase debochada. E daí? Você acha que isso muda alguma coisa? Meu sangue ferveu. Como assim, e daí? Você tentou me enganar. Queria me obrigar a assumir um filho que nem é meu. Amanda suspirou. Sua voz ficou mais fria, mais calculista. Você nunca se perguntou por que eu fiz isso? Ela estava me provocando. Queria que eu perguntasse. E naquele momento, eu queria mesmo saber. Por quê? Perguntei tentando controlar a raiva. Amanda ficou em silêncio. Por alguns segundos. Então finalmente soltou. Porque eu precisava de alguém para pagar por ele. Senti um arrepio na espinha. Como assim? Amanda suspirou de novo, como se estivesse cansada dessa conversa. O pai de verdade sumiu. Me largou sozinha. Eu não. Ia conseguir sustentar o menino sozinha. Então pensei, quem melhor do que um ex-namorado idiota que ainda se sente culpado pelo término? Meus músculos ficaram rígidos. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você estava tentando me fazer de trouxa? E você quase caiu. Aquilo foi a gota d'água. Você vai se arrepender disso, Amanda. Ela riu. Riu. Você não pode provar nada. E desligou na minha cara. Fiquei parado segurando o celular com tanta força que meus dedos doíam. Mas Amanda estava errada. Eu podia provar. E eu ia fazer ela pagar por isso. Minha cabeça estava fervendo. Amanda admitiu que tentou me enganar. Que queria me forçar a assumir um filho que não era meu porque precisava de alguém para bancar tudo. Ela realmente achava que ia sair impune? Pois ela estava muito enganada. Respirei fundo e comecei a traçar um plano. Eu não ia deixar isso barato. Primeiro, fui até um advogado. Expliquei toda a situação, mostrei o exame de DNA e até contei sobre a ligação onde Amanda confessou tudo. Ele me ouviu atentamente e foi direto ao ponto. Ela tentou cometer fraude. Se você quisesse, poderia processá-la por tentativa de estelionato. Além disso, se ela tentasse alguma ação judicial contra você, o teste de DNA já derruba qualquer alegação de paternidade. Aquilo me deu um alívio imediato. Pelo menos legalmente eu estava protegido, mas eu queria mais. Na mesma noite, entrei em contato com Letícia novamente. Contei tudo. T-U-D-O. Ela ficou em choque. No começo, não queria acreditar, mas quando expliquei que Amanda admitiu o golpe, Letícia ficou furiosa. Ela mentiu pra todo mundo esse tempo todo. Eu achava que a gente era amigas, mas ela nunca me contou nada sobre esse filho. E foi então que eu tive uma ideia. O que você acha de expor isso? Letícia ficou em silêncio por alguns segundos.
Eu já estava pensando nisso. Amanda precisa pagar por essa mentira. No dia seguinte, o inferno começou para a Amanda. Letícia fez um post no Instagram expondo toda a verdade. Contou que Amanda enganou os amigos, a família e até tentou fazer um ex-namorado assumir um filho que não era dele. O post viralizou entre o círculo de conhecidos dela. Logo, várias pessoas começaram a comentar, dizendo que Amanda já tinha mentido sobre outras coisas no passado. Algumas até disseram que sabiam que o pai verdadeiro do menino tinha sumido, mas Amanda nunca explicou a história direito. Ela foi bombardeada por mensagens. A máscara tinha caído. E eu? Eu só fiquei observando, até que no dia seguinte Amanda me mandou uma mensagem. Seu desgraçado. Você me destruiu. Li a mensagem e simplesmente ignorei. Ela não merecia uma resposta. Nos dias seguintes, ouvi rumores de que Amanda teve que se mudar da cidade. Ninguém queria mais se envolver com ela, e o julgamento social foi pesado. Quanto a mim, segui minha vida. Livre. Aprendi uma lição valiosa. Nem todo mundo volta do passado com boas intenções e, acima de tudo, nunca confie cegamente.